O meu nome é Saulo e meu irmão caçula se chama Simão. Ambos ainda estamos vivos, graças a Deus. Mas quero compartilhar com vocês algo que aconteceu conosco quando ainda morávamos no interior há muitos anos atrás. O relato aconteceu da seguinte maneira. Eu fui com meu irmão para a roça da nossa família. Estávamos em época de quaresma. Quando estávamos saindo, a nossa mãe até que nos aconselhou a não irmos, avisando sobre os riscos desse período. Nós respeitamos muito a nossa mãe e até que não queríamos ir. Porém, o nosso milharal estava pronto para a colheita e se não fôssemos, o milho poderia até estragar e teríamos um grande prejuízo. O nosso sustento vinha principalmente dos produtos que produzíamos na roça. A nossa roça era distante de casa, então pegávamos uma estrada em meio à mata e de carroça levávamos umas 4 horas até chegar lá. Mesmo com receio, saímos de madrugada de casa e quando chegamos na roça, o dia já estava clareando. Durante aquele dia inteiro colhemos grande parte do milho, porém não conseguimos pegar tudo e ficou faltando uma pequena parte. A essa altura, já estava escurecendo. Então eu disse para o meu irmão que já era o suficiente e seria bom pegarmos a carroça e voltarmos para casa. Ele, porém, respondeu que já era tarde e o sol já estava se pondo. O caminho de volta era longo, ainda mais com uma carroça carregada. Nós só tínhamos um jumento e seria muito lento o nosso retorno, ainda mais no escuro. Então decidimos passar a noite ali no paiol. Apesar de simples, ao menos era coberto e serviria de abrigo para a gente. Naquela noite, no início da noite, fizemos uma fogueira e assamos algumas espigas de milho para matar a fome. O clima estava abafado e haviam muitos mosquitos. O meu irmão até comentou que isso era sinal de chuva mais tarde. Depois de um tempo, realmente o céu estrelado começou a escurecer e o tempo fechou. Eu fiquei feliz por estarmos abrigados quando começou a chuviscar. Entramos no paiol, que tinha uma espécie de forro, onde guardávamos algumas coisas como baldes e ferramentas. Nós estávamos no meio do mato. Então claro que haviam animais perigosos por ali, como onças e bandos de queixadas. Então sugeri que dormíssemos no tal forro, pois era elevado do chão e forte o suficiente para aguentar o nosso peso, e estaríamos protegidos de sermos atacados por algum animal durante a noite. Mal sabíamos o que nos visitaria. Deixamos o nosso jumento amarrado numa árvore enquanto ficamos naquele forro. De tão cansados que estávamos, não demorou até que o sono nos vencesse. No meio da noite, ambos acordamos assustados com o jumento bastante afoito, esperneando e tentando se soltar da árvore de qualquer jeito. Ainda estávamos naquele estado meio de dormindo, meio acordado e tentando assimilar o que de fato estava acontecendo. De longe, começamos a escutar alguns berros e com todo esse barulho, é lógico que nós ficamos esperando para ver o que era. O jumento parecia estar apavorado e não demorou até se soltar e sair correndo. Ele se debandeou para o meio do mato, no meio daquela escuridão. Os berros estavam agora mais próximos de onde estávamos e não conseguimos distinguir que animal seria. A noite estava intensa, com fortes relâmpagos e trovões. Eu disse ao Simão para ficar em silêncio e que não era para fazer nenhum barulho. Logo escutamos passos pesados ao redor do paiol. Ambos tampamos a boca com medo de fazer barulho e sermos descobertos. Com tantos relâmpagos, logo vimos uma silhueta parada bem em frente do paiol. Nem eu e nem o meu irmão acreditamos no que estávamos vendo. Ele era alto, tinha uma pelagem negra
e com orelhas empinadas. Os olhos remetiam a uma cor amarelada e os seus dentes ficavam para fora, como se estivessem entrelaçados. Era bem estranho. Ele tinha uma camada de pelo nas costas bem densa, como se fosse uma espécie de juba. As pernas eram arqueadas e o pé dele era muito longo. Ele se apoiava só na ponta, enquanto a parte de trás do calcanhar ficava elevada sem tocar no chão. Os seus braços eram longos e em alguns momentos parecia que aquilo, quando ia se sentar, se apoiava nos braços, bem parecido com um macaco. O medo havia tomado conta da gente, e o que estávamos vendo era algo sensível para nós. Eu nem sei por quanto tempo paramos de respirar. Aquilo começou a rondar o paiol novamente. Como irmão mais velho, eu tentei me manter firme para que Simão não ficasse ainda mais apavorado do que já estava. Apenas o abracei e disse que tudo ficaria bem e que faria de tudo para mantê-lo seguro. Aquela coisa bizarra ficou rodeando pelo resto da noite onde estávamos. E o meu irmão e eu ficamos parados, sem mover um músculo sequer. Após algumas horas, a situação piorou. Aquilo não nos tinha percebido. Entretanto, o bicho entrou no paiol e se jogou no chão, ficando ali imóvel, enquanto nós dois olhávamos de cima e rezávamos para Deus nos proteger. Ele deitou e ficou lá parado, respirando ofegante. Quando já estava próximo do amanhecer, aquele bicho começou a ficar barulhento novamente e dessa vez soltava gritos. E mesmo sendo difícil de acreditar, aquela enorme criatura estava diminuindo de tamanho. Antes, onde víamos um bicho, agora estava se tornando um homem, porém desconhecido da gente. Aquele desconhecido se recolheu em posição fetal e começou a chorar, mas logo depois parou de fazer barulho. Quando o sol já estava alto no céu, antes de descermos, eu conversei com Simão. Falei que iríamos fingir que não tínhamos visto nada e que estávamos chegando naquele momento para cuidar da nossa roça. Eu desci com Simão e tentamos acordar aquele homem. Inclusive, ele acordou bastante assustado e parecia estar perdido. Nós o explicamos que o encontramos daquela maneira, oferecemos ajuda e o homem só dizia que estava faminto e com muita dor de cabeça. Nós não tínhamos nada a oferecer além de água, e eu confesso a vocês que foi difícil fingir que eu não sabia de nada, mas eu temia pela minha vida e pela vida do meu irmão, pois não tínhamos ideia do que aquele desconhecido poderia fazer conosco. Após toda essa situação, o homem só pegou um pano que tínhamos e se enrolou, seguindo em um rumo desconhecido para nós. Algum tempo depois, conseguimos recuperar o nosso jumentinho e retornamos para casa em segurança, levando o nosso milho. Quando chegamos em casa, contamos à nossa mãe tudo o que havia acontecido. Ela ficou abismada ao ouvir o nosso relato e aliviada por Deus ter nos protegido daquela noite, reforçando que é sempre bom ter cuidado com os perigos da quaresma. Boa noite. Boa noite, me chamo Carla. Atualmente eu tenho 44 anos de idade e o relato que eu irei compartilhar aqui aconteceu na minha adolescência, nos anos 90. A minha melhor amiga da época iria completar 15 anos e os pais dela iriam fazer uma grande festa de aniversário para comemorar. Nessa época, a minha condição financeira não era uma das melhores e os meus pais não tinham dinheiro para comprar um vestido de festa para mim. Faltando uma semana para a festa,
Eu já havia me conformado que não poderia ir, pois todas as outras meninas tinham lindos vestidos, menos eu. Apesar de ter me conformado, eu ainda estava muito chateada. No final de semana, os meus pais e eu fomos até uma outra cidade visitar alguns parentes. E sabendo que eu estava triste por não poder ir à festa, uma tia minha me disse que perto da casa dela havia um brechó que vendia muitos vestidos bonitos e sempre tinham peças bem bonitas. Disse que me levaria até lá para dar uma olhada. Eu relutei na hora, pois eu não acreditava que eu poderia encontrar nada que valesse a pena. Mas como ela insistiu muito e estava decidida a me ajudar a encontrar um vestido, eu resolvi ir com ela para dar uma olhada. Chegando lá, depois de darmos uma boa olhada nos vestidos, eu vi que só haviam modelos velhos e antigos. Quando já tínhamos desistido e estávamos voltando para o carro, uma moça que trabalhava no brechó perguntou o que estávamos procurando. Respondi que procurava um vestido de festa. Ela me falou que ainda haviam muitas coisas no estoque e poderia ter algo lá que me interessaria. Disse que havia chegado alguns vestidos naquela semana e ela tinha certeza que tinha um que era do meu tamanho. Ela nos levou a uma sala que parecia um depósito cheio de caixas e coisas guardadas, o lugar onde chegavam as mercadorias e que ainda não haviam sido higienizadas para venda. Procuramos em tudo, demos uma boa olhada e nada do vestido que a mulher havia mencionado. Eu já tinha desistido de encontrar o tal vestido. Foi quando ouvi ela gritar: "Achei, tá aqui!" Com um entusiasmo muito grande, ela me entregou aquele vestido e eu fiquei fascinada. Era um lindo vestido, elegante e sofisticado, feito de um tecido rendado e delicado, com detalhes em transparência. Um lindo decote em V que valorizava o corpo e uma saia longa e fluida que fazia um movimento gracioso ao caminhar. Eu até achei que eu estava sonhando quando eu vesti aquele vestido, e com certeza eu seria a mais bonita da festa. Não conseguia acreditar que eu estava comprando um vestido tão lindo e que parecia nunca ter usado e por um preço tão barato. Eu voltei para casa quase saltitando de entusiasmo e não vi a hora de chegar o dia da festa. Faltavam 5 dias. A festa era no próximo final de semana. Ao chegar em casa, eu coloquei o vestido no cabide e o guardei dentro do guarda-roupa. Logo na primeira noite, eu acordei assustada, com um barulho de porta batendo. Me levantei da cama, acendi a luz e fui até o corredor que dava para a sala e o quarto dos meus pais. Todos estavam dormindo e eu não sabia de onde havia vindo aquele barulho. Aproveitei para ir até a cozinha beber água e quando voltei para o quarto, me deparei com o vestido em cima da cama. Eu fiquei em choque, pois eu tinha certeza absoluta que o vestido não estava ali, ele estava era dentro do guarda-roupa. Mesmo assim, como eu estava muito sonolenta, eu não dei muita atenção e voltei a me deitar. No dia seguinte, após eu chegar da escola, o vestido estava novamente em cima da minha cama. Eu fui até a cozinha e perguntei para minha mãe se ela havia tirado o vestido do cabide e colocado o mesmo em cima da minha cama. Ela me respondeu exatamente o contrário, que de manhã, depois que eu havia saído para a escola, ela foi até o meu quarto e o vestido estava em cima da cama e ela o colocou de volta dentro do guarda-roupa. Essa situação já estava começando a me assustar, pois não importava quantas vezes eu guardava o vestido, ele sempre aparecia novamente em cima da minha cama. Enfim, chegou o dia da festa, eu estava muito empolgada. Foi um dia maravilhoso, recebi muitos elogios pelo vestido e no final da festa, uma garota me disse para eu ir ao banheiro, pois tinha uma grande mancha de sangue na barra do meu vestido. Eu fui ao banheiro
e não sabia de onde havia saído aquele sangue, pois eu não estava menstruada e muito menos machucada. Não dei muita importância, pois já estava no fim da festa. Eu voltei para casa e, como estava muito tarde, eu tirei o vestido e o coloquei sobre uma cadeira que ficava no meu quarto. Tomei um banho e logo em seguida eu fui dormir. No meio da noite eu acordei e não podia acreditar no que eu estava vendo. O vestido estava em pé, como se alguém estivesse usando ele. Ele caminhava de um lado para o outro dentro do meu quarto. Eu fiquei em pânico e comecei a gritar, e logo os meus pais vieram correndo para saber o que estava acontecendo. Assim que eles abriram a porta, o vestido caiu no chão. Ainda muito assustado, eu expliquei à minha mãe que o vestido estava caminhando sozinho pelo quarto. Ela disse que não teve uma boa impressão daquele vestido e que desde que eu o levei para casa, ela estava ouvindo barulhos estranhos vindo do meu quarto, enquanto não tinha ninguém lá dentro. Me levantei da cama e vi que haviam manchas roxas nos meus braços e pernas. Eu peguei o vestido e o levamos para um quintal onde colocamos fogo nele. Apesar de ser um vestido de renda, demorou bastante para queimar. No dia seguinte, peguei as cinzas do vestido e as joguei em um córrego próximo da minha casa. Eu não faço ideia de quem pertencia àquele vestido, mas a certeza que eu tenho é que a pessoa não estava feliz por eu tê-lo usado. Curto muito o seu trabalho e, por incrível que pareça, eu só tenho tempo de acompanhar durante a madrugada por causa do meu trabalho, o que sempre me deixa com certo medo muitas das vezes. O meu nome é André, eu nasci em Minas Gerais, sou de Uberlândia e hoje em dia eu moro no estado do Mato Grosso. Após eu ter sido aprovado em um concurso público, eu sou investigador da Polícia Civil do Mato Grosso. Sempre morei em Minas Gerais, até que depois de concluir o curso de Direito, eu resolvi prestar concursos públicos. Eu acabei passando em 3 estados diferentes: Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. Por conveniência salarial, eu acabei escolhendo vir para o estado do Mato Grosso. No começo era tudo alegria. Eu morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura e um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados, até que, devido à maldita Copa do Mundo de 2014, em que sediou 4 jogos, eu fui transferido para a região de fronteira. Pois bem, a Copa acabou, o meu trabalho foi bem reconhecido e então me convidaram para permanecer naquela cidade que, mesmo pela distância e insalubridade, eu acabei aceitando. A cidade chama-se Juruena e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia. Só para chegar a Cuiabá, partindo de lá, são 950 quilômetros. Por lá eu fui ficando, a depressão foi batendo e a vida passando. O salário já não era algo tão atraente. Em meio a tanto marasmo, eu pedi folga de 3 dias para o meu chefe e fui simplesmente ao Festival Tomorrowland e acabei ficando uma semana. Foi o melhor fim de semana que eu tive em anos. Eu fui de carro até Cuiabá, 950 quilômetros, sendo que 350 quilômetros por estrada de terra que corta a selva amazônica. Foram 12 horas de viagem. Depois cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei um voo até São Paulo. No dia do evento, parti para Itu. Enfim, o evento acabou. Eu havia curtido demais com os melhores DJs do mundo nesse evento, porém eu tive que voltar para a minha triste realidade. E chegando no aeroporto de Cuiabá por volta das 13 horas, resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde eu trabalhava.
Eram 600 quilômetros de estrada boa, de asfalto, e alguns locais até que eram movimentados, principalmente por caminhões que trafegavam por ali. Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Resolvi parar e descansar em uma cidade chamada Brasnorte. Porém, como eu estava bastante ansioso para retornar, já que o meu chefe estava exigindo que eu voltasse o quanto antes, eu resolvi então sair de Brasnorte já tarde da noite. Com sorte, eu chegaria em Juruena até o final da manhã do dia seguinte, e assim eu fui, em meu CrossFox branco, que já não tenho mais. Consegui chegar em Juína, cidade no noroeste do Mato Grosso, a última cidade até onde chega o asfalto, onde o meu chefe se estabelece. Resolvi parar para falar um pouco com ele e assim justificar a minha ausência. Quando dei por mim, já eram 3:30 da tarde e começava a chover naquele momento. Abasteci o carro e segui. Ainda faltavam 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém, esse percurso é o pior possível. Imaginava sendo praticamente a Transamazônica, com a estrada de terra mal conservada e deserta. Para piorar, começou a chover torrencialmente. Foi então que, já tarde da noite, por volta das 23 horas, não estava nem na metade do caminho até Juruena. Foi quando o meu carro atolou na estrada. Tal estrada era péssima e já se encontrava dentro da Amazônia Legal. Nesse local existem árvores com florestas densas dos dois lados da estrada e sem acostamento. Mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta, por causa da altura das árvores e alguns perigos como colisões com animais silvestres ou ataques de índios. Como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria chegar em casa, então pensei, poxa, depois de tanta diversão, ficar atolado por alguns minutos, até que está valendo. Dos males, isso aqui é o menor. Contudo, passaram-se horas e o meu carro continuava atolado, e a chuva havia se intensificado ainda mais. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase sobrenatural. Então, com o farol ligado, eu vi um homem à distância, caminhando pela estrada na chuva, vindo na minha direção. Eu pensei que poderia ser a minha salvação ou então a minha perdição, mas não tinha escolha. Precisava chegar na delegacia para não ter o ponto cortado. Quando o homem se aproximou, eu o chamei respeitosamente e perguntei: "O senhor mora por aqui?" "Moro sim, eu tenho um sítio perto de Juruena", respondeu ele. "Ah, Juruena? Caramba, eu estou indo para lá, mas com esse carro atolado eu não posso fazer muita coisa, e meu celular também não pega aqui", expliquei para ele. O senhor gentilmente ofereceu ajuda. Eu estou indo para o sítio do meu irmão, posso pedir um guindaste para te desatolar." Como eu sabia que seria uma fortuna, eu disse: "Por favor, ligue na delegacia em Juruena ou na PM mesmo e peça ao investigador de plantão Everton para vir ao meu encontro com a viatura." Era uma Mitsubishi L200 Triton toda adaptada para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. O senhor concordou em ajudar e voltou pelo mesmo caminho de onde veio. Liguei o farol alto do carro para iluminar a estrada para ele. De repente, aquele homem sumiu diante da luz que iluminava a forte chuva e o vento que balançava as árvores e arbustos. Era um homem bem normal. Como o Mato Grosso tem muitos descendentes de alemães, esse senhor não era diferente. Era loiro, alto, olhos claros, meia-idade, sotaque arrastado e vestido quase como um gaúcho. Só me perguntei o que ele fazia ali naquele momento, com tanta chuva e sem carro e sozinho. Como estava escuro e chovendo, não me importei com o sumiço do alemão bem na frente do feixe de luz dos faróis do meu carro, que eu havia acendido para iluminar o caminho dele. 2 horas depois, talvez menos,
O meu colega chegou com a L200 para me resgatar. Ele disse: "E aí, aproveitou bem o final de semana?" "Claro, talvez foi um dos melhores da minha vida." "Ah, que bom. Porque temos um homicídio para resolvermos, né? Tudo indica que a vítima morreu hoje mesmo, porém mais cedo. O assassino deve estar por aí perambulando." "É mesmo? Bingo," pensei comigo. "Pode ser aquele cara que eu acabei de ver. Um homem bem alemão perambulando pela estrada. Ah, inclusive eu pedi para ele ligar da delegacia para você vir desatolar o meu carro. Pronto, caso praticamente resolvido. Assim que passou a chuva, vamos achar esse cara. Se ele foi o assassino, descobriremos." Já passava das 2 horas da manhã quando chegamos na delegacia. Eu fui descansar e quando foi 6h30 da manhã, eu já estava de pé. Chamei a equipe de investigações e disse: "Vamos ao IML pegar as informações da vítima." Chegando no IML, solicitamos ao legista que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. Para nosso espanto, aquele homem não foi assassinado. Segundo a autópsia, ele foi vítima de um ataque cardíaco fulminante 2 dias antes. "Podemos vê-lo?" "Claro," respondeu o legista. Então passamos por aquele corredor escuro e chegamos na geladeira com capacidade para 8 corpos. O assistente de necrópsia abriu o saco e quando eu vi o defunto, eu dei um grito: "Jesus Cristo! Mas foi esse andarilho que me ajudou ontem. O meu carro atolou e ele estava passando pela estrada na hora. Eu pedi ajuda para ele. Eu pedi para ele ligar para o departamento, pois o meu celular estava sem sinal." O meu colega então disse: "André, quem nos ligou foi uma senhora. Ela disse que o seu marido estava há 2 dias desaparecido e quando ligou foi para dizer que haviam encontrado um corpo caído na beira da estrada." O meu amigo ainda continuou: "Então, positivo, companheiro. Recebemos a notícia de um corpo no meio da estrada. Quando eu saí para verificar, acabei te encontrando atolado na estrada. Ninguém avisou que você precisava de ajuda." Meu Deus do céu, meu sangue naquela hora gelou. Pedi para ir embora na mesma hora e colocar minha mente no lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu falei com aquele homem 2 dias depois da sua morte. Depois disso, nunca mais eu fui o mesmo. Eu evito dirigir durante a noite desde então. Será que aquele pobre ser ainda caminha por aquelas estradas barrentas e escuras, cobertas de matas, sem saber que já não está mais entre nós? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ter visto o tal alemão caminhando vagarosamente com seus olhos fundos por aquela estrada de terra. Ele sempre desaparece quando alguém direciona o farol de luz em sua direção para ajudar a iluminar o seu caminho. Seus familiares dizem que enquanto não rezarem uma missa para ele em uma igreja luterana, que era sua religião, ele não terá paz e sempre irá fugir da luz. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.